Olá, eu sou o professor Gustavo Batista E eu, professor Gustavo Ferreira. e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Como nós falamos na semana passada, esses 4 episódios, o da semana passada, o de hoje e os 2 próximos, são uma minissérie para a gente encerrar essa 4ª temporada e, ao mesmo tempo, para a gente contextualizar classificação orientada a objetos, que será o nosso evento nos dias 22, 23 e 24 de novembro, às 20 horas. Se você quiser se inscrever, é geosensor.com.br/geobia, que seria a sigla em inglês, e aí é só você cadastrar o seu nome, seu melhor e-mail, e você vai recebendo, ao longo desse período, e-mails para te lembrar do evento e para ir consolidando essas questões, e também você vai receber os links por e-mail, né, nesse cadastro que você faz nessa inscrição. Esse evento será o evento também de lançamento das turmas finais do ano de 2022 do PDI-SL e do PDI com Python, e a gente vai ter aí promoções, a gente já se organizou nesse sentido, aproveitando a Black November, né? E eu já passo a bola aqui para o meu amigo Gustavo Ferreira para se manifestar, dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom geral, né? E a gente começar a nossa conversa. Tudo bem, Gustavão? Tudo bem? E com o senhor tranquilo? Tudo certo? Isso. Cadê Esperando o, isso. cadê o bom dia? Bom Isso dia, é boa importante. tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de Isso. semana, Bom bom, dia de semana. bom dia de Enfim, semana, bom isso. cardio aí, boa esteira para quem gosta de fazer um exercício escutando, Boa bom lavada de louça, quem gosta de lavar louça ouvindo podcast também. E viagem eu de queria. busão. Exato. O Henrique da Ambiental Pro disse que eu via sempre no metrô, no Rio. Ele Eu botava e também, ia ali ouvindo o episódio. eu Aliás, um também, né? abraço ao Henrique. Na época que eu trabalhava que eu era pesquisador do IPEA, eu ia de Hum, ônibus. uhum, E era batata. Era o fascinante mundo do sensoriamento remoto. E só que a viagem daqui até lá é muito grande. Durava mais que o episódio, né? Então eu via aí, eu escutava muito o Fascinante Mundo e o Mapscaping, né? Que é hum. um é bem famosinho aí, é Não gringo, tanto né? quanto o nosso, mas tudo Claro, bem, né? claro, não chega nem perto. Isso. Exato. Mas tinha assuntos bem relevantes, assim, e era maravilhoso. Porque quem viaja de busão sabe que é triste demais. Aí você vai ali estudando, né, ouvindo alguma coisa bacana e tal, acrescentando, né? E Isso. aí, mas assim, era só na ida. Na volta não tinha como. Aí tinha que dormir. Eu já tava cansado. Eu entrava no baú assim, abraça a mochila aqui, ó, e ó, só deita, cara. Exato. Vai acordar Exato. em casa. As pessoas que estão nos ouvindo não sabem, ou então vão ter que assistir no Spotify ou no YouTube. O professor Gustavo Ferreira veio em traje de gala, né? É Está muito bem verdade. trajado, está ali com um casaco do Clube de Regatas Flamengo, em homenagem a essa quantidade imensa de títulos que a gente teve, né? Eu, inclusive, no dia da eleição, meu cunhado perguntou com qual título você foi votar. Eu falei, eu tive que abrir a gaveta e escolher Copa do Brasil, Libertadores. Libertadores, enfim, né? Tinha muito título ali para a gente escolher, além do título de eleitor, é claro. Bom, deixando de lado essas bobagens, vamos falar hoje sobre diferentes domínios em dados de sensoriamento remoto. Na semana Sim, passada, nós falamos sobre o empilhamento e integração dos dados para a gente criar o cubo, para a gente expandir, sair do domínio puramente espectral e incluir outros atributos para a gente poder
começar o processo de classificação orientada a objetos. Eu queria, antes da gente começar, só salientar um aspecto que eu acho que é importante a gente bater sempre. A classificação orientada a objetos foi a solução metodológica encontrada quando os dados passaram a ter alta resolução espacial. Isso por quê? Porque quando nós trabalhávamos com dados de média resolução, caso dos dados Landsat, por exemplo, Landsat 5 durante muito tempo, nós tínhamos uma variação dentro do pixel muito grande. Uma área de 900 metros quadrados, você tem ali uma diversidade de alvos, então é muito difícil você encontrar um pixel puro num dado de média resolução, a não ser que você esteja trabalhando com grandes massas d'água, grandes florestas, coisas do tipo. Mas, normalmente, é uma mistura. Em ambiente urbano, por exemplo, isso é extremamente normal, né? A gente tem ali, dentro de um pixel, solo, vegetação, asfalto, prédios, telhados, enfim. E tudo é urbano e tudo passa a ser um valor de nível de cinza. Com o advento dos dados de alta resolução espacial, a variabilidade interpixels passou a ser maior, porque você passou a ter pixels menores, com isso um grau de detalhamento maior do espaço a ser imagiado, e com isso você tinha um pixel de solo exposto do lado do pixel de asfalto, do lado do pixel de água, do de telhado, e isso faz com que você tenha mais pixels puros, mas ao mesmo tempo a eficiência da análise pixel a pixel, do classificador pixel a pixel, diminui, ele já não performa tão bem. E aí a solução para a gente sair do pixel isolado para uma região homogênea de pixels, que são as áreas segmentadas, né, ou a classificação por região, que também é uma maneira da gente tratar essa classificação orientada a objetos, passou a ser uma estratégia mais interessante. Daí a necessidade da gente falar, e eu fazer esse introito aqui, sobre esses diferentes domínios em dados de sensoriamento remoto. É importante pegar essas etapas que a gente vem colocando, né? Então, primeiro, a gente mostrou como você constrói o seu conjunto de dados, né? O seu dataset, para uma classificação orientada a objetos. Não necessariamente você tem que construir exatamente do jeito que a gente falou, tá? É porque a ideia, o método permite com que você acesse diferentes domínios, né, para classificação, e isso também permite que você introduza, né, novos planos de informação. Agora, o que a gente vai mostrar é como que você diferencia cada domínio desses, né? Então nós temos basicamente 3 domínios, né? Espectral, temos o domínio temporal e o domínio do espaço ou do contexto, tá? Eles são análogos aí. E inicialmente o que a gente pode pensar? Os métodos tradicionais, né, que a gente estava acostumado ali a classificar, eles vão muito na direção do domínio espectral, certo? Que é, por exemplo, se você, lá na construção do seu dataset, do seu conjunto de dados, você só colocasse o dado multiespectral. Eu não quero adicionar índice, eu não quero adicionar filtro, nada. É só o dado multiespectral. E daí, a classificação pixel a pixel, a abordagem dentro do domínio espectral, ela funciona muito bem, né? É claro que isso depende da resolução, né? Como você falou, a resolução média funciona muito bem. Para ali por exemplo, planejamento de escala regional, né? Você tem o uso de classificadores voltados ao domínio espectral que são extremamente eficientes, né? E a abordagem pixel a pixel, às vezes, inclusive isso já foi me perguntado no direct. O pixel a pixel significa o quê? Eu olho para todos os pixels de todas as bandas, tipo assim, eu olho o pixel 1 da primeira banda, 2, 3, 4, N, aí depois vou para a segunda. 1, 2, 3, 4, N. Não. Na verdade, é aquele mesmo pixel, né? Só que espacialmente falando, é aquele mesmo pixel, ele ocupa a mesma posição, mas ele vai ter
diferentes Respostas valores. espectrais, né? Ele vai ter diferentes respostas espectrais a depender do tanto de bandas que você utiliza. Então, no azul ele vai ter um número, no verde ele vai ter outro, no vermelho vai ter outro, no NIR vai ter outro. É o mesmo pixel espacialmente, só que você tem 4 informações. Na verdade, você tem 4 dimensões. Então, a classificação pixel a pixel, na verdade, o que você utiliza é um vetor de atributos, que são essas 4 dimensões. São 4 valores para um mesmo pixel, espacialmente falando, né? E aí você, como a gente falou naquele episódio sobre classificação, aliás, nós fizemos 2 episódios sobre classificação há bem pouco tempo atrás, inclusive com exposição de slides, né, aqui no vídeo, no videocast. E o que acontece? Se você estiver trabalhando com a classificação não supervisionada, uma clusterização, ele vai agrupar, em função desses vetores, aquilo que é semelhante. Sim. E, ao mesmo tempo, quando você vai para uma classificação supervisionada, você vai pegar os vetores que compõem as regiões de interesse ou as áreas de treinamento, e, com isso, você compara com os vetores também de atributos de cada pixel. Mas isso é uma análise pixel a pixel, dentro da sua imagem, ou seja, o classificador vai varrer todos os seus pixels das cenas. E o que a classificação orientada a objeto pressupõe é a região de pixels homogêneos, que tenham atributos homogêneos. Por isso a gente segmenta, que vai ser o assunto do nosso próximo episódio de podcast. Sim, mas vamos lá continuar falando aí sobre o domínio espectral. Isso, aí qual é aqui a grande ideia, né? É igual você falou, você vai procurar vetores semelhantes. E aí a regra que vai dizer esse é parecido com esse, é parecido com aquele, é que vai ser o modelo. Então o Random Forest ele calcula essas semelhanças, né, de um jeito, o SVM de outro. Enfim, tudo isso depende da distribuição do seu dado, né, em termos de espaço vetorial. Tá? Então, depende também da forma, né? E depende também da quantidade, né? Se você tiver um conjunto extremamente grande de pixels, um algoritmo vai se sobrepor ao outro. Mas o domínio espectral, que é o que a gente utiliza esses algoritmos aí, então o domínio espectral só vale para os clássicos lá, máxima verossimilhança, K-means, isodata? Não, machine learning também. O KNN que você usa, o Random Forest que você usa, o SVM que você usa, até o MLP mesmo, né, Multilayer Perceptron, ele utiliza do domínio espectral, na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes. Que é o que a gente sempre fala aqui em termos de ciência, né? É espectroscopia. Porque se cada pixel daquele ele está te dizendo ali uma informação espectral, né? Dentro ali do contexto do espectro óptico refletido ou micro-ondas também, mas se cada pixel daquele tem a informação espectral e juntos eles formam uma curva espectral, uma assinatura espectral, então isso significa o quê? Que eu estou dentro do domínio do espectro, eu estou classificando com base no espectro. Né? Então, por isso que muitas das vezes a classificação de domínio espectral é feita uma imagem por vez. Né? Então, você pode ter um conjunto de 20 imagens, 30 imagens, um ano inteiro de Landsat. Mas quando você vai fazer a classificação do domínio espectral, via de regra, você faz uma por vez. Então você vai ter uma cena classificada para cada tempo, né? Para cada aquisição daquela imagem. E funciona muito bem. Para, assim, 80% dos estudos funciona muito bem. Claro, desde que você consiga casar ali com a questão da resolução espacial, que está diretamente ligada à escala que você vai utilizar, a escala cartográfica do seu trabalho, né? Seja ele acadêmico ou não. Né? E essa abordagem é assim, ela está tão disseminada que as pessoas tendem a achar que classificação é basicamente domínio espectral. Né? Quando as pessoas vêm falar comigo, assim, eu queria classificar tal coisa, eu queria classificar, identificar um cultivo, né? E para eles, os outros domínios,
o do contexto principalmente, mas até mesmo o temporal, fazem parte de outra coisa, que não a classificação. Isso é engraçado. Quer dizer que classificação, geralmente, para essas pessoas, tem a ver só com o domínio espectral, né? E uma coisa que eu acho interessante, pensando nisso que você está falando, é que as pessoas acham que o classificador ele é pixel a pixel. Então, você só pode usar, por exemplo, em dados espectrais, esses que você citou, os clássicos, distância mínima, paralelepípedo, máxima verossimilhança, como também os de inteligência artificial, seja de deep ou de machine learning. E a gente utiliza esses mesmos classificadores para fazer a classificação orientada a objetos. Sim, sim. Porque o que muda é como você percebe o dado. Você está ampliando a acurácia da sua classificação porque você está expandindo os domínios. Você tá, é interessante, eu falo disso com tranquilidade, falei disso no episódio passado. Eu me recordo, eu vivi essa transição ao fazer parte da primeira banca de doutorado no país que avaliava a classificação de dados Iconos 2. E é justamente isso, de repente você encontrar coisas que são espectralmente similares, mas são diferentes em termos de contexto. Você citou, enquanto a gente conversava antes do episódio, né, a questão de uma vegetação plantada, de uma vegetação nativa. As duas são vegetação. Mas elas têm padrão de organização espacial que as diferenciam. Espectralmente elas são iguais, porém, a coerência espacial de um cultivo, por exemplo, de eucalipto, ou mesmo de uma cultura específica, dá uma resposta diferente. Isso se manifesta de maneira diferente, por exemplo, nos dados SAR. E isso pode ser incorporado para melhorar o seu conjunto de dados. É como, por exemplo, se você tirasse uma foto de um drone, né, pegasse um sistema de um drone, obtivesse uma imagem RGB, sistema fotográfico tradicional, uma imagem RGB, e de repente você fosse fazer uma classificação. Opa, mas e aí? Eu só tenho 3 bandas. Será que eu vou conseguir eficiência nesse processo? Eu só estou enxergando dentro de um espectro de cor real. Eu posso até ter falsa cor, mas é apenas uma mudança de filtros de cores. E aí eu posso utilizar de outros domínios, além do espectral, dessas 3 bandas, por exemplo, e começar a incorporar o domínio temporal, o domínio espacial, e com isso eu ter mais informação para melhorar o meu vetor de atributos na hora de avaliar. Aliás, ao invés de ser um vetor de um pixel só, o vetor de uma região. E se a gente for pensar no início do processo, se você se lembra da época que você fazia a graduação e estudou fotointerpretação, o que a gente busca num processo de fotointerpretação? Zonas homólogas. Sim. Visualmente, você busca zonas homólogas. Então, eu costumo dizer, de forma muito simplificada, que a classificação orientada a objeto trouxe os elementos de interpretação de imagem e incorporou textura, forma, cor. A cor a gente já tem pelo ponto de vista espectral, mas textura, forma, tamanho, contexto, tudo isso você traz para melhorar a sua informação. Então, o filtro de uma imagem interessa. Às vezes você vê alguns tutoriais interessantes na internet que o cara coloca somente um índice de vegetação. Ele pega lá as bandas dele e joga um NDVI, por exemplo. Ele gerou uma última banda com mais uma informação, que é espectral, é domínio espectral, porém tem um outro contexto. E quando você fala, por exemplo, da classificação pixel a pixel de uma sequência temporal, os resultados de cada classificação, que são imagens unidimensionais, né? Você tem uma banda só, o resultado da classificação, mas você empilhando esses resultados, você passa a ter um cubo cujo atributo é a classe. Né? Ou seja, se você pega uma informação espectral, que é o princípio que a gente falou, isso inclusive no episódio de classificação, no primeiro, o que é uma classificação? É você pegar um atributo espectral e transformar numa classe informacional.
aquele valor de fluxo radiante refletido vira agricultura. Opa, isso daqui vale a Ou pena. um número, né? Exato. Eu falei de fluxo radiante porque você converte isso para Sim, número digital, né? sim. Mas isso E no final também pode ser um número, a classe pode ser um temática, número, né? exato. A classe um, 2, enfim, né? Você Sim, trabalhar sim, dentro sim. dessa perspectiva. Perfeito. Mas é bacana essa questão que você mencionou de trabalhar com um domínio não significa excluir os outros, tá? Exato. Por exemplo, o domínio temporal, ele é largamente utilizado junto ao espectral, né? O Uhum. que, o que que o pessoal do agro faz muito? Bom, domínio temporal não tem muito o que falar sobre ele em termos de conceito, né? É o domínio do tempo. Então, ao invés de você ter uma cena apenas tomada naquele dia, naquele horário específico, você tem várias, né? Você tem um Você constrói conjunto um de cenas. cubo, né? Um Isso, você cubo. tem a história daquele pixel naquele determinado intervalo de tempo. Pode ser um ano, um mês, uma semana, 10 anos, enfim. E você Perfeito. tem a história daquele cara contada ali. Só Uhum. que o que, que o pessoal costuma fazer muito? O pessoal do agro, principalmente, ele pega ali um ano ou 3 anos, né? Que são representativos aí dos períodos, né? Que eles gostam de delimitar. Uhum. E você calcula um NDVI para cada cena dessa. Então você já está Uhum. trabalhando no domínio espectral. Calculou o NDVI, você vai ter um cubo de NDVIs. E esse cubo de NDVIs, geralmente, em termos de áreas de cultivo, ele vai gerar uma senoide, né? Que é bem Uhum. típica de séries temporais, tá? Séries temporais, pessoal, é uma disciplina que ela é específica da ciência de dados, em geral, tá? Ela não é exclusiva nossa. Então, você Exato. tem uma centena de algoritmos específicos e tratamentos específicos, pré-processamentos específicos para séries temporais, né? A diferença aqui é que, em geral, em Data Science, você trabalha com uma dimensão, como se fosse um pixel só. Então você Uhum. tem um número que ele vai variando ali ao longo do tempo. Por exemplo, precipitação. Você tem um Uhum. pontinho, precipitação, você tem aquela precipitação da estação, né, de monitoramento, Meteorológica, né? isso ao longo ali de 10 anos. Uhum. No caso do sensoramento remoto, você vai ter uma imagem inteira, 100 mil pixels, 1 milhão de pixels, né? E aquilo no tempo também. Então, o mesmo algoritmo que você usaria para calcular aquela estação, né, Uhum. um único número que varia ao longo do tempo, você vai utilizar, só que ao invés de calcular um só, você vai calcular todos os pixels ali. Então, você vai fazer esse mesmo processo 1 milhão de vezes, 100 mil vezes, enfim, para ter um resultado no final que vai é, geralmente, como é que eu posso falar? Ele vai refletir o comportamento de cada pixel no tempo. Então, Uhum. uma coisa é importante, você precisa entender o comportamento desse alvo ao longo do tempo. Se ele for, por exemplo, uma única coisa durante toda a série, você não vai conseguir separar. Né? Você Uhum. não vai conseguir, ele vai ser uma única coisa. Agora, o que mais acontece? Voltando lá para a questão do agro, né? Você tem uma senoide, que, como eu Uhum. falei, é típica de séries Dos temporais. ciclos fenológicos, né? Isso. E aí você pinça aquele pixelzinho, ele vai trazer uma senoide ali. E aí você consegue estabelecer. Teve uma safra por ano, teve duas, teve três, aqui é safra, aqui é safrinha e tal, aquela coisa toda, Uhum. e você separa e classifica com base nessa informação. Mas você só Uhum. extraiu essa informação porque você calculou um NDVI. Então você utilizou do domínio espectral, né? Para separar ali o que é vegetação do que não é, por exemplo, ou o que dentro da sua cultura ali está sadio e o que não está tão sadio assim, né? Uhum. E jogou isso na perspectiva temporal. Então você tem um monte de NDVIs ali ao longo do tempo que você consegue extrair o comportamento, né, de safra e tal, e consegue classificar esse comportamento. Então você pode classificar com o intuito, por exemplo, de fazer uma predição, de Uhum. prever. Eu tenho aqui 10 anos, uma série temporal do Moldes, de 10 anos da minha área, bonitinha, filtrada já, perfeita, calculado do NDVI, e eu quero predizer como vai estar daqui a um ano, qual é a próxima.
o próximo ano. Seguindo a dinâmica temporal pretérita. Com base no comportamento anterior. Isso Isso. quer dizer que não é a mãe de Inak, não é uma bola de cristal. Né? Porque aí às vezes aí chega lá, ué, mas não, aí o cara vai comparar com o campo, ué, mas não foi bem assim, é claro, porque você tem um monte de limitações que são próprias do dado. Você está trabalhando sob um único viés que é do sensoramento remoto, né? Então você está predizendo um comportamento com base em todo um passado, mas dentro de uma única caixinha, né? Então isso inclusive isso já foi me questionado numa época, eu estava no mestrado, eu acho. Aí um amigo, enfim, só abrir essa tangente rapidinho porque é engraçado. Um amigo falou assim, que eu estava trabalhando na época com Randall Forest e tal, e tinha um pouquinho de predição também de séries temporais. Aí ele falou, cara, tem uma moça aqui de uma empresa que ela tá desesperada atrás de alguém para conseguir fazer uma predição de culturas, né? Do tipo assim, eu tenho 5 anos de cena, né? Eu tenho 5 anos de imagens, e eu quero predizer o próximo ano. Eu quero saber como vai estar mais ou menos o próximo ano inteiro. Pô, beleza, tô trabalhando com isso, tranquilo. Ah, não, marca uma chamada aí com ela. Aí tá bom, marquei uma chamada com ela e tal, não sei o quê. Aí ela falou, oh, então, eu tenho esse problema, eu preciso entregar isso rápido para o cliente, assim, coisa de 1 mês. Aí eu falei, não, 1 mês dá para a gente fazer, deixa eu ver os arquivos aí e tal, o tamanho das cenas. Aí no final ela perguntou assim, eu era menina ainda, né? Aí ela perguntou assim, se você fosse fazer, qual seria a sua abordagem? Aí eu falei tudo que era para fazer. Aí ela falou, não, Entregou o tranquilo, ouro. beleza. Até hoje ela não me ligou. Claro, claro. Ela pegou e fez por conta, né? Porque eu falei exatamente o que eu ia fazer, o algoritmo que eu ia utilizar, as ferramentas, linguagem, framework, tudo. Porque, Você pô, devia ter tava. olhado para ela e ter dito: isso é a alma do negócio. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu era totalmente inocente, velho. E aí eu falei tudo, falei tudo. Não, e Falei a gente parte do pressuposto que as pessoas vão agir de forma sim, honesta como sim, a sim, gente, né? sim. Isso é de lascar, né? Isso é de Aí, lascar. assim, ficou, né? Mas, É, pelo menos eu aprendi cedo isso. Isso aí foi na primeira consultoria, assim, opa, peraí, eu não posso ser tão assim, né? Já generoso, né? dar Tão tudo de cara, generoso. assim, para as pessoas. Mas isso acontece com todo mundo, né? Mas Normal. é uma questão, o legal é a gente incorporar os domínios, né? Uhum, E o domínio do tempo ele é muito importante, principalmente se você quer trabalhar com essa parte de cultivos e tal, que são alvos que são bem característicos, né? Que mudam com um intervalo quase que certo ali todo uhum. ano, né? E tal, todo o intervalo ali de safra e entre safra. Então você consegue delimitar muito bem. Se você consegue uma assinatura temporal ou espectral, onde você tem ali as feições, né, que você consegue separar, que até visualmente você consegue separar, significa que você, dentro daquele domínio, o seu uso está correto. Né? Então, Uhum. opa, aqui eu consigo aplicar o domínio temporal, porque no tempo eu consigo discriminar esse alvo muito bem. Né? Agora, quando Exato. você não consegue muito bem nem no espectral e nem no temporal, aí surge o nosso domínio espacial, né, ou o domínio do contexto, que é vamos dizer assim, o cara do nosso evento, né? Que é o Isso. domínio do Mas, contexto. mas antes da gente avançar para o domínio de contexto, eu queria fazer uma consideração sobre o temporal. Sim. Primeiro, a gente tem curvas temporais, assinaturas temporais. Então, é comum que os alvos tenham comportamentos ao longo do tempo, né? Um cerrado funciona temporalmente diferente de um campo, que por sua vez funciona diferente de uma mata de galeria, enfim, e eles têm suas assinaturas temporais. E você pode utilizar a mesma lógica, inclusive, de processamento dos dados hiperespectrais. Por exemplo, uma sacada legal é você pegar um cubo temporal, rodar um Pixel Purity Index, por exemplo, e ver quais são os pixels que não mudaram ao longo do tempo, que são os pixels que mais vezes estiveram nas extremidades do simplex, porque eles estarão ao longo do tempo
mais afastados de uma mistura temporal. E a mistura temporal ela vem da sazonalidade. Então, é mais comum, por exemplo, que dentro de um Pixel Purity Index você encontre matas de galeria que tem a presença de água constante, do que, por exemplo, um cerrado que tem sazonalidade muito marcada. Sim, sim, De um sim, é verdade. campo que essa sazonalidade é mais severa ainda, porque a água é fator limitante para o extrato herbáceo. Então, você começa a pegar algo que foi desenvolvido para um cubo de dados hiperespectrais e adapta aos dados de séries temporais. Eu fiz muito isso quando eu dava séries temporais na pós-graduação, né? E pegava justamente, e eu me recordo, eu participei de uma banca de doutorado da professora Elaine Fiuza, que hoje é professora na Estadual de Feira de Santana. E ela, nessa época, ela era da Federal do Oeste Baiano, em Barreiras, se não me falha a memória, e eu fui da banca dela, né? E muito interessante, tanto que ela foi convidada para escrever, juntamente com o seu orientador, meu grande amigo Edson Sano, escreveu o capítulo sobre séries temporais dentro do Reflectância dos Materiais Terrestres. Veja, é um livro que fala de reflectância dos materiais terrestres e os espectros temporais estão inseridos, assim como a resposta SAR dos alvos. Nós temos um capítulo sobre SAR também no Reflectância. Sim. Então, é interessante a gente pensar nisso. Durante muito tempo, a gente tinha as dificuldades, existia um software livre que fazia esses cubos temporais, mas isso vem se popularizando bastante, principalmente por causa tanto do Google Earth Engine como do Planetary Computer. E aí a gente vê, por exemplo, o trabalho que fizemos junto com o Christian, da Scripps Remote, sobre a dinâmica de particulados no estado de São Paulo, decorrentes das queimadas, né, no Pantanal, que a gente, inclusive, na live encontrou aquele outlier, é uma análise de séries temporais usando o Google Earth Engine. Sim, então, sim. é uma coisa extremamente interessante. E quando a gente pega um pixel e observa a sua história a partir do seu espectro temporal, a gente percebe quando a gente tem conversão e quando a gente tem as transformações, ou seja, quando há as detecções de mudanças, que é uma outra coisa extremamente importante, que as séries temporais são fundamentais para a gente analisar. É claro que é mais fácil para você mostrar para os estudantes as diferenças a partir de duas datas, mas isso não impede que você observe ao longo da variação do tempo, das senoides, por exemplo, de uma vegetação de campo, quando há uma queimada, o índice de vegetação cai muito, faz um V mais pronunciado nessa série histórica, que tem uma sazonalidade marcada. Então, isso é muito interessante. Eu acho que é um dos domínios assim que eu mais me encanto, justamente pela possibilidade e que foi inaugurado, se a gente for pensar de forma mais efetiva, com os dados moldes. Sim, Então, sim. moldes aí com 22 anos aí, né? É 2001, se não me falha a memória, o lançamento do Terra. Não, 99, Você tem 99 é dados a partir de 2001. 2001, né? E eu acho que Exato. nem é do começo do ano. Eu lembro que o primeiro ano ele é meio que cortado na metade. Cortado, acho que é fevereiro, por aí. É. E a gente tem dados até agora. Recentemente a gente fez um post mostrando a deriva orbital do Terra, né, fazendo com que ele baixe, inclusive passe pelo Equador mais cedo. Isso vai gerar mais sombras, né? Inclusive é um post bastante recente, muito legal para a gente entender isso, porque é essa tendência, né, de você manter os dados. E o Modes inaugura não só os produtos Ready to Use, que eu chamo de sensoriamento remoto for dummies, né? Porque é você pegar processamento de imagem para quem não faz processamento de imagem. Se você tem um fator de conversão, né, e, enfim, você chega à unidade do dado com a coleção validada, bonitinho, eles estão fazendo o trabalho para você, o que é muito legal, o que permitiu, além disso, a cada 1,1 dia você tem a mesma área sendo imagiada, você conseguir compor esses cubos temporais com tanta eficiência e como cresceu
os estudos de sensoriamento remoto no domínio temporal. Eu acho assim, só para a gente finalizar. Finaliza. Vamos finalizar o temporal, que eu esqueci de falar que é muito importante também, que o pessoal costuma a pensar que as features temporais, né, as variáveis que você pode colocar dentro de uma série temporal, elas estão restritas à modelagem de índices, né? E não é bem assim, tá? Por exemplo, é porque é o mais intuitivo você calcular o índice de todo mundo ali e usar como sua variável, sua feature, né? Agora, você pode fazer, por exemplo, foi um trabalho que eu fiz até no meu TCC, você pode calcular principais componentes e utilizar as componentes como features temporais, né? Você pode utilizar também a parte de frequência, seria, por exemplo, você define um limite, né, um limiar de valor e manda para o algoritmo assim, ó, se esse pixel tiver ali entre mais x ou mais y, ou menos y, na verdade, desse valor, tiver dentro de um intervalo próximo a esse valor, você me diz quantas vezes ele apareceu com esse número. Por exemplo, o meu threshold é 10. Então, se ele diz para mim quantas vezes ele apareceu entre 5, 10 e 15. Então, entre 5 e 15. Se ele assumiu esse valor no tempo 1, coloca lá, 1. Ele assumiu um valor entre 5 e 15 no 1, 2, 3 e 4. Aí você coloca, ele apareceu 4 vezes. Isso também é uma feature de frequência, né, de ocorrência. Exato. De ocorrência. E isso também pode ser utilizado para você separar e classificar os seus alvos. Como é que você faz a questão da análise dos componentes principais? Eu não peguei a lógica que você citou. Porque assim, você pode usar a própria... O que a gente faz no Modes, por exemplo, é utilizar para filtrar, né? Que a gente tira o ruído da série temporal como um todo. Perfeito. Né? Você roda a PCA em cima da série temporal. Tá. Isso. Não, entendi. Eu estava pensando em você pegar as PCs e construir uma escala temporal a partir das PCs. Isso é outra também. Isso é outra também. Mas a partir do cubo. Ou seja, a tua variável de entrada é o cubo temporal. Beleza. A primeira abordagem é essa. Você roda a PC no cubo inteiro, ele montadinho. E aí você elimina o ruído e tal, beleza. Outra é você pegar, por exemplo, se eu tiver numa cena onde eu tenho predomínio de vegetação, eu posso calcular a PC para cada cena e extrair só a componente de vegetação. E aí eu formo uma série só de PCs 2. Entendeu? Perfeito. É claro que é um processo muito mais custoso computacionalmente, muito mais custoso. Porque se você pegar, mesmo que seja um Modes, né, com resolução aí de 250, 500 metros e tal, você tem, cara, 500 cenas, 600, sabe? Então, você vai calcular a principal componente de cada uma. A aplicação que eu já vi é com o Landsat, porque o Landsat você tem um período de revisita mais esticado, né? Então você vai ter ali por volta de 50, 60 cenas, né? Acho que até bem menos do que isso. É bem menos. 50, 60 é Sentinel. Porque você vai ter em torno de 52 semanas o ano, né? 52 semanas por aí. E você tem uma a cada... Você tem uma a cada 16 dias, 16 então dias. você teria 2 semanas, você teria praticamente a metade, um pouco menos, de cenas do Landsat para um ano hidrológico completo, né? Se você pegar ali 30, vamos pegar 35, aí você roda 35 PCAs e pega a PC2. A PC2, tá. A PC2. E vai montando aí monta um cubo de PCs 2, Isso. Perfeito. Isso. Que é um dos tipos de índices, né? Que são os índices derivados de redes ortogonais. Pois é. Isso. Então a gente circula ali, orbita a mesma área, né? O mesmo tema, que é a modelagem espectral. Mas são possibilidades de calcular novas features, né? E features que sejam temporais. Mas agora é o tão esperado domínio do contexto, né? Domínio do contexto. Bom, a gente já veio
falando, né, sobre ele desde o início do episódio, que é você levar em consideração o quê? Não é, a abordagem aqui não é mais sobre um carinha, um pixel só, isolado. Ou ele, no tempo, continua sendo ele. Ele está isolado ali. Né? Você só está medindo o comportamento no tempo ou no espectro, né? No domínio espectral, mas continua sendo um. Agora, a partir do momento que eu considero os vizinhos desse cara, os vizinhos desse pixel, quando eu jogo eles no cálculo também, na equação, aí a coisa muda de figura. Porque quando temos esses contextos mesmo, eu queria evitar o uso do termo contexto, mas a gente vai falar bastante. Quando a gente tem esse tipo de contexto onde você tem dois alvos que espectralmente são semelhantes, né, ou até mesmo iguais, mas estão envolvidos em contextos distintos, que é o caso clássico que você sempre fala, que é o do telhado de barro cozido e o solo exposto. Isso. Né? Espectralmente é a mesma coisa. Ah, mas não está cozido, não importa, filho. Espectralmente, se você for lá com material de origem, né? Pois é, se você for lá com fio de spec lá no telhado e no solo exposto, vai dar a mesma coisa. Tá? Mas o contexto em que eles estão inseridos é diferente. E como que a gente sabe o contexto que ele está inserido? Estudando os vizinhos, olhando a vizinhança. Você só sabe o contexto que você está inserido se você olhar o que está ao seu redor. Né? Exato. Então, se você tem, por exemplo, o que a gente estava falando aqui, o telhado, né? O telhado ele tem uma forma, ele tem um padrão geométrico bem delimitado. Muito bem estabelecido, né? Muito bem estabelecido. Então, os limites do telhado, né, eles vão formar ali o que a gente chama de derivada espacial. Ali vai chegar bem no limite, ele vai estar com um valorzinho alto, quando chegar no limite, esse valor vai cair. Porque, aqui tem uma borda. Ou seja, tudo que está dentro daquela borda pertence a um único contexto. Né? E o solo já é diferente. O contexto do solo ele já não tem esse padrão. Né? A não ser que seja uma pista, por exemplo. Né? O cara fez uma estrada ali, aí ele vai ter um padrão geométrico linear, e tal, linear. Mas ainda assim não vai se assemelhar ao telhado. Né? Você pode medir ali questões de largura e tal, distância, né, dessa feição, mas o solo exposto, via de regra, ele não tem essa distribuição espacial, esse contexto espacial. Espectralmente é o mesmo alvo. Temporalmente pode ser o mesmo alvo também. Não vai mudar. Se você pegar uma amostra de solo, você pode passar 10 anos obtendo o espectro dela, vai ser sempre o mesmo resultado. E aí você pode até questionar, mas aí se chover? Aí se chover no telhado, ele também vai atenuar o sinal. Exato. Né? Ele vai molhar também. De albedo é igual nos dois contextos. Sim. Né? Agora, ou muito semelhante. Agora, o que diferencia é o domínio do contexto. E é aí que entra essa... Foi uma disrupção, né? Tanto que até hoje as pessoas, como a gente havia falado, até hoje as pessoas... Tem muita gente que desconhece isso. Classificação orientada a objetos. Hoje em dia o Deep Learning também, o Deep Learning usa e abusa do domínio do contexto. Tá? E o pessoal meio que desconhece. E classificação orientada a objetos é para lá dos anos 2000, né? A gente tem o livro que foi o Dica de Leitura agora, que ele se eu não estou enganado, deixa eu pegar ele aqui, é de 2008, uma coisa assim, que é o livro do Thomas Blask, que ele tem basicamente uma coletânea de artigos sobre segmentação. Deixa Thomas eu só pegar. Blask é o cara do... Como é que é o nome daquele software livre? O Interimage? Interimage? Eu acho que é. Eu acho que é o... Teve um colega no IG que teve orientandos que foram trabalhar com Thomas Blask. Que maravilha. E dentro desse contexto aí do Interimage, que é um software livre para classificação orientada a objetos. Sim. Né? Só que tem uma limitação de espaço, eles estavam desenvolvendo um sistema web para tentar resolver isso, mas hoje você tem segmentadores à vontade, você tem no GRAS, no ATB, enfim, né? Nas bibliotecas Python, enfim, tem muita coisa. A obra é de 2007. 2007, eu estava no ensino médio. Mostra aí para... Já que a gente tem um videocast,
Isso. É esse cara aqui. Opa, aí. Que saiu pela oficina de textos, né? Isso, sensoramento remoto e SIG avançados. Isso em 2007. Tem o Herman Cooks aí também, não tem? Isso. Herman Cooks e Thomas Blass, que eles são os organizadores, Isso. né? O Herman é um pesquisador do INPE que vem se dedicando, tem vários trabalhos na área de geóbia. Né? Maravilha. É. E assim, aqui já tem muita coisa de segmentação, até porque a segmentação em si, novamente, não é exclusiva aqui da gente, de sensoramento remoto. Não, Tá? nós importamos, nós Exatamente. trouxemos a metodologia Sim. e adaptamos aos sistemas de alta resolução. Quer ver um exemplinho bobo? É aquela varinha mágica do GIMP ou do Photoshop. Né? Sabe, Photoshop, quando você clica numa feição, por exemplo, eu tenho minha foto aqui, eu clico aqui, ele vai pegar meu olho e vai desenhar aqui um segmento no meu olho. Aquilo é segmentação, né? Quase em tempo real. Então, assim, esses softwares de processamento digital de imagem generalistas já tinham segmentação, né? Inclusive tem um plugin que eu acho que é do Luiz Mota, que ele utiliza ou utilizava a varinha mágica do GIMP dentro do QGIS para você clicar e selecionar suas features ali. Ele clicava e aí ele selecionava um segmento inteiro. Eu não sei se isso existe ainda, mas eu sei que no QGIS 2 tinha, e assim, foi uma revolução, né? Que ali você está trabalhando no contexto no domínio do contexto, eu ia falar no contexto do domínio do contexto, mas você está trabalhando no domínio do contexto e com o negócio funcionando ali em tempo real. Era absurdo. Você clicava, aí ele já desenhava um segmento. É claro, era só um ali, né? Ele pegava. Você clicava no pixel, ele já analisava os vizinhos e falava: opa, esse aqui é parecido e tal. E aí a forma com que ele analisa o seu conjunto de dados e vê se é parecido ou não, que vai determinar, né? Quem vai determinar é o tipo de segmentador, que é o que a gente vai falar no próximo episódio, né? Alguns tipos de segmentadores que são mais utilizados. E aí tem várias abordagens, mas que o núcleo é extrair os segmentos mais representativos, ou seja, aqueles alvos, aquele grupo de pixels que está mais coeso dentro daquele contexto. Por exemplo, um contexto de cultivo e do lado um contexto de floresta nativa. Então ele vai. Aquele que delimita melhor o cultivo e delimita melhor a floresta nativa é aquele que você vai utilizar. Né? A gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio, que é dos segmentadores em si, mas a ideia central é essa. E por conta desse esquema de você analisar as regiões, né? Tem gente que chama de superpixel também, tá? Essa abordagem de superpixel também você vai encontrar na literatura, que é um agregado de pixels, né, que possuem ali atributos parecidos. Isso é muito utilizado no Deep Learning, tá bom? O pessoal do Map Biomas aí e tal faz demais, que é o seguinte: você cria os seus patches, né, que basicamente são os inputs ali que você vai pedir para sua rede convolucional gerar e passar por ela, né, os inputs que vão passar por ela. Esses patches são segmentos, né, eles podem ser segmentos. Então você cria um segmento, né, por exemplo, eu quero extrair os IPs de uma imagem de alta resolução. Eu segmento um IP ou vários IPs e mando para a rede. E aí ela vai aprender tudo que está dentro daquele segmento. Ela vai aprender os atributos, né, que você já passou para ela e falou: isso aqui, todos esses atributos que você vai extrair, eles pertencem ao mesmo grupo, que é esse grupo que eu delimitei aqui, que chamei de IP. Né? Então, essa abordagem é muito utilizada dentro do contexto de Deep Learning, né? Então, para quem quiser aprender aí as CNNs, né? São as redes neurais convolucionais, e o NET, todas essas coisas, utiliza demais o domínio do contexto. Maravilha, maravilha. Eu acho que abordamos e extrapolamos o tempo, porque a gente falou que ia falar em torno de 30 minutos, normalmente, esses episódios dessa série,
mas faz parte, quando a coisa é interessante, a gente vai abordando, vai avançando, e eu acho que a gente acaba, né, se aprofundando aí e avançando. Maravilha. Lembrando, pessoal, que estão abertas as inscrições para o minicurso Classificação Orientada a Objetos, comigo e com o professor Gustavo Ferreira, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, às 20 horas. A inscrição eu vou deixar na descrição do episódio, mas www não, geosensor.com.br/geóbia, né? E aí você se inscreve, coloca lá seu nome, seu primeiro nome, seu melhor e-mail, e aí passa a fazer parte já da inscrição e vai receber também os links e algumas informações ao longo dessas 2 semanas aí que a gente vai ter, né, de desenvolvimento até chegar lá, um pouco mais. Nós vamos mandar alguns e-mails também, nivelando a conversa, enfim, para a gente poder fazer esse evento, que será 100% online, gratuito, com emissão de certificados, e também, durante o evento, a gente vai abrir as últimas turmas de 2022 do PDI-SL e do PDI com Python, né? Lembrando que o sistema Sensores já se encontra aberto, né? E aí a gente vai ter, então, também condições especiais para aqueles que quiserem fazer os 2 cursos. Enfim, tem aí uma série de possibilidades. Tá legal? Gustavão, um grande abraço para você. Obrigado, cara. Foi sempre muito instrutivo. Eu cada vez mais aprendo mais com você, né? E a gente tem essa possibilidade aí de integração, né? Para a gente trazer essas informações para a nossa audiência, né? Lembrando que Geosensor é já um projeto de integração de nós dois dentro da geotecnologia. Já tem algum tempo que a gente vem colocando aqui em cima, né, no nosso videocast, nossa logo do Geosensor. Nosso canal no YouTube agora é youtube.com/gel.sensor, e também tem esse perfil no Instagram nosso também, gel.sensor, assim como as comunicações todas agora serão gelsensor.com.br/geóbia, né? E tudo que a gente for fazer agora, a gente está migrando para essa plataforma integrada de ensino das geotecnologias. Beleza? Meu querido, Bom, essas honras aí de encerramento. Eu agradeço demais, e o que eu tenho a dizer sobre o aprendizado é que aprendizado só é aprendizado quando é mútuo, né? Então, da mesma forma que você aprende, eu aprendo também, eu acho que isso é legal, né? Inclusive, no próprio curso, no PDI com Python, a gente ministra e aprende pra caramba também, principalmente com a comunidade. E queria dizer para os membros da comunidade que a gente vai gravar uma aula, tá? De classificação orientada a objetos, tá bom? Então vocês já terão esse conteúdo, é claro, além do acesso ao evento, mas esse conteúdo vai estar gravado, tanto a parte teórica quanto a parte prática, tá? Então a gente vai disponibilizar isso também para vocês como uma aula, como um conteúdo oficial lá do curso, e eu tenho certeza que vai ser muito bacana, né? Então não perde o evento, e não perde essa série também. Se você está assistindo esse primeiro, volta no anterior, no 147, episódio 147, que é onde a gente começa essa discussão, e no próximo a gente já vai falar sobre os segmentadores em si, tá? E lá, depois do próximo, a gente vai falar sobre as aplicações. A gente vai citar aqui uma série de trabalhos com aplicações de segmentação, né? Então a gente preparou isso com muito carinho, tá? E é muito bacana ver que já tem um retorno, né? Eu recebi na caixinha de perguntas lá algumas sugestões, alguns elogios sobre o episódio. Então é muito legal ver que o pessoal está engajado e está interessado nesse assunto, que é de extrema importância, sim, né? Visto a disponibilização em massa de dados de alta resolução, né? Então, até o próximo episódio, tá? Um abraço e até a próxima semana. Isso, e PDI-SL também sai com novas aulas. Exato. PDI-SL também sai com novas aulas sobre classificação orientada a objeto, teórica e prática.
Tá? Exato. Então, beleza. é isso. Moçada, um grande abraço, uma boa noite, bom dia, enfim. Até a próxima. Tudo de bom. Boa semana. Tchau, tchau. Um abraço.